A minha tradução da Bíblia começou a ser publicada em 2016 e já vamos no quinto volume. Portanto, acaba de sair o tomo 1 do volume 5. No total, a minha tradução é composta por 6 volumes. O último volume de todos, o sexto, é o volume que terá o Pentateuco. E o volume 5 é o volume com os livros históricos do Antigo Testamento. A razão pela qual o volume 5 está dividido em 2 tomos é muito simples, porque são muitos livros históricos, é uma secção da Bíblia muito longa e, ao mesmo tempo, fazia sentido fazer essa divisão porque são 2 tipos de livros históricos. O primeiro tomo contém aquilo a que os estudiosos hoje em dia chamam a história deuteronomística, que são os livros que começam com Josué e depois Juízes e depois os 4 livros de reinados, na Septuaginta, que correspondem aos 2 livros de Samuel e de Reis na Bíblia hebraica. Portanto, tudo isso é um conjunto coeso a que os estudiosos chamam hoje a história deuteronomística, que é uma maneira de olhar para a história de Israel, desde a saída dos israelitas da escravidão no Egito, no século XIII a.C., até Jerusalém ser conquistada pelos babilónios no século VI a.C. Portanto, isso são os livros que estão no tomo 1. O tomo 2 vai continuar a história de Israel. Em primeiro lugar, vai repisar um bocadinho os temas do tomo 1 nos livros de crónicas, chamados Paralipómenos, na Septuaginta. Depois vamos ter outros livros de teor histórico, alguns deles praticamente romanescos, como é o caso do livro de Esther. E depois vamos praticamente até à época helenística, portanto, já na altura do domínio da cultura grega, em toda aquela zona do Mediterrâneo, com os livros de Macabeus, que serão os últimos do tomo 2. Mas não estamos ainda no tomo 2, isso ainda vai levar o seu tempo, são livros muito trabalhosos de fazer e eu também já estou quase com 60 anos e as coisas levam mais tempo. Agora que eu estou mais velho, eu preciso também de tempo para digerir, para refletir e para também ler bibliografia, que há muita bibliografia para ler sobre estes assuntos. A história deuteronomística, que está no tomo 1 do volume 5, vale imensa pena ler por muitas razões, mas a razão principal, para mim, que sou professor de literatura e de línguas clássicas, como vocês sabem, a razão principal para mim é que são histórias incrivelmente bem escritas. E são histórias que nos mostram personagens muito bem delineadas. São personagens que têm, não sei, assim, um sopro que faz pensar às vezes em Shakespeare, em personagens como Macbeth, como o Rei Lear. Portanto, são personagens que nós encontramos, sobretudo personagens como Saul, como David, como Salomão, depois aquelas figuras emblemáticas de profetas como Elias e Eliseu, já antes Samuel. Personagens no livro dos Juízes que são completamente operáticas, como o caso de Sansão e Dalila. Portanto, isso é óbvio, porque é uma ópera muito célebre que foi baseada nessa história. Mas são com aquela maneira bíblica de contar as coisas, ou seja, de contar de forma sintética, embora estes livros sejam longos e sejam muito desenvolvidos sobre muitos outros aspectos, mas as histórias são contadas de forma muito sintética, ou seja, de uma maneira que nos agarra e que põe também a nossa imaginação a trabalhar. Porque a grande vantagem deste modo bíblico de narrar as coisas é que, como não se perde em pormenores infinitos sobre isto e sobre aquilo, mas sinteticamente conta a história de Sansão, de uma forma que nós depois temos de reconstituir na nossa imaginação as partes que não estão lá escritas, torna-se uma atividade de leitura extremamente interessante. Este tomo, é logo necessário avisar isso, porque este tomo começa com o livro de Josué, que é reconhecidamente um dos livros mais difíceis
da Bíblia. É difícil na sua materialidade linguística, porque é um livro difícil mesmo de traduzir. Eu tive muita dificuldade em traduzir este livro, é muito trabalhoso e tem 2 ou 3 dos capítulos mais áridos, secos, desérticos, maçadores de toda a Bíblia. São os capítulos 15, 16 e 17, sobretudo 15 e 16, de Josué, que são assim uma espécie de um chorrilho de nomes de lugares que são muito difíceis de entender na sua versão grega comparada com a versão hebraica, porque o hebraico na antiguidade não era escrito com vogais, então os tradutores gregos tiveram de imaginar as vogais que estavam implícitas nas palavras hebraicas. Quando se trata de, enfim, grafar, de escrever o nome de um lugar, em que só se tem, por exemplo, 3 consoantes em hebraico, é preciso imaginar em grego quais são as vogais que ali faltam, é evidente que ficamos com palavras e com topónimos que são diferentes daquilo que nós encontramos na Bíblia hebraica. Portanto, claro, o meu critério, na minha tradução da Septuaginta, é de seguir a lógica dos nomes gregos, como eles estão na Septuaginta, porque eu penso que isso é mais interessante para as pessoas que leem a Septuaginta não estarem só a ler a mesma coisa que já conhecem da Bíblia hebraica, porque a Septuaginta tem a sua especificidade, tem o seu som, que é diferente do som da Bíblia hebraica, e por isso é uma versão do Antigo Testamento que é muito interessante de ler. Nunca é demais explicar, nunca é demais repetir que a Septuaginta não se limita apenas a ser uma tradução para grego da Bíblia hebraica. A Septuaginta é a primeira versão que nós conhecemos do Antigo Testamento. Com certeza que havia já a versão hebraica, a partir da qual os tradutores gregos fizeram a Septuaginta. Mas nós não temos essa versão hebraica. Não temos essa versão hebraica que existia no século III a.C. Não temos acesso a ela. O único, porque a versão hebraica que nós temos é muito mais tardia, é já depois de Cristo. A versão hebraica completa do Antigo Testamento. O único acesso que nós temos à versão hebraica antiga que era conhecida nesta altura é vermos isso pela janela, digamos assim, pelo filtro da Septuaginta. Portanto, ninguém pode afirmar que conhece a Bíblia, ninguém pode afirmar que conhece o Antigo Testamento que não conheça a Septuaginta. É absolutamente fundamental. Qualquer teólogo, qualquer especialista, qualquer biblista vos explicará isso. E isso é, de facto, tem sido a minha missão nestes últimos anos, depois de ter feito a tradução do Novo Testamento, que foi, de facto, uma coisa absolutamente apaixonante, e eu tenho a intenção, daqui a uns anos, de voltar a estudar os Evangelhos do Novo Testamento e de escrever livros sobre cada um dos Evangelhos, porque a minha tradução dos 4 Evangelhos é só a tradução com algumas notas, mas cada Evangelho dá um livro de 500 páginas de interpretação, enfim, de análise, e são textos absolutamente fascinantes. Eu espero dedicar, não sei se será a última fase da minha vida, mas enfim, daqui a uns anos eu vou dedicar-me a isso, mas entretanto ainda tenho outras coisas para fazer, entre as quais acabar a tradução da Septuaginta, do Antigo Testamento grego. Desejo-vos uma boa descoberta destes livros históricos, com estas situações narradas e estas histórias e estas personagens extraordinárias que ainda hoje nos dizem muito, e sobre uma situação histórica, que é sobretudo a situação histórica que nós vemos nos primeiros 2 livros, de Josué e de Juízes, que tem tudo a ver com a atualidade que nós vemos todos os dias nas televisões, porque tem tudo a ver com a atualidade que se vive agora em Israel, que se vive desde a fundação do Estado de Israel, porque o livro de Josué e de Juízes conta como os israelitas tiveram de lidar com o problema, do seu ponto de vista, de o país onde eles queriam ir viver já ser ocupado e já ter habitantes não israelitas. E a Bíblia levanta-nos esta grande questão e coloca-nos perante este problema, que é um problema ético e é um problema teológico também, que é o problema de Deus autorizar os israelitas a exterminarem
os anteriores habitantes daquele território. Isso está muito claro em Josué, mais até em Josué do que em Juízes, mas está claro nesses dois livros. Então nós, leitores modernos, temos de pensar o que é que isto implica para a nossa compreensão da história. E o que é que isto implica para a nossa compreensão até da história de Portugal. Porque Portugal, como país que teve colónias, foi ocupar territórios que pertenciam a outros povos, que já tinham habitantes, e nós sabemos que, enfim, da questão dos povos indígenas do Brasil, por exemplo, que os portugueses não tiveram uma atitude muito diferente dos israelitas no livro de Josué, relativamente aos anteriores habitantes de Canaã. Os portugueses não tiveram uma atitude muito diferente relativamente aos povos indígenas do Brasil. Também porque se consideravam donos da religião certa, coisa que os povos indígenas não tinham. Isso é o mesmo problema que nós vemos nestes livros da Bíblia. Os israelitas consideravam-se donos da religião certa. E, portanto, isso dava-lhes autorização para exterminar os outros povos. Portanto, são livros que não são fáceis de ler, são livros que são, enfim, um contributo muito grande para a reflexão sobre a história da humanidade, para nós, e são livros que eu espero que vocês descubram e que sejam, enfim, que tenham uma riqueza de significado na vossa leitura.